Bom, como a gente acabou de ver, ainda existe muito preconceito com relação, principalmente, doutor, ao exame do câncer, para detectar aí o câncer de próstata. Quer dizer, apenas um exame preventivo, porém é um exame muito importante. É só por ele que se detecta o câncer? Então, o exame de próstata, através do toque, ele é o principal exame, né? Então, existem os exames complementares, que são o PSA, que é um exame de sangue, e a ultrassonografia. Então, esses exames eles não podem ser usados como principal método diagnóstico. Eles servem para complementar o toque. Por exemplo, existem pessoas que têm o PSA completamente normal, que é o exame de sangue, e no toque é detectado um tumor. Isso é grave porque os tumores que não são detectados através do PSA alterado são exatamente os mais agressivos, que crescem mais rápido e matam mais rápido. A ultrassonografia ela serve como um auxiliar na avaliação da próstata, principalmente da avaliação do crescimento benigno da próstata. Então, a ultrassonografia não tem grandes funções na avaliação do câncer de próstata, a não ser a ultrassonografia que é feita através do reto. Existe uma ultrassonografia transretal que ela serve para avaliar, para direcionar uma biópsia. Então, quando você faz uma avaliação através do toque, do PSA, e você detecta uma suspeita de câncer, você confirma essa suspeita ou afasta a possibilidade de ser câncer através de uma biópsia que é feita através do reto guiado pelo ultrassom. Tá? Então o ultrassom ele tem um papel na avaliação do crescimento benigno da próstata e no direcionamento da biópsia durante a suspeita do câncer. Doutora, a gente percebe que ainda, como o senhor mesmo colocou aqui no início, ainda há muitas dúvidas, né? O que é a próstata exatamente? Para que serve a próstata no corpo humano do homem? Então, a próstata é um órgão mais ou menos no formato de uma amêndoa, para quem conhece uma amêndoa, tá? Que fica situada entre a bexiga e a uretra. Na verdade, a uretra passa no meio da próstata. Tá? Ela tem uma função principal que é facilitar a fecundação do espermatozoide quando o homem ejacula. Então, quem é homem, quem é sexualmente ativo, já percebeu que algumas vezes, geralmente quando o homem ejacula, ele ejacula na forma de grumos, né, de coágulos. É um sêmen um pouco espesso. Isso tem uma função. Se o esperma fosse totalmente líquido, ele, ao ejacular, bateria na parede da vagina e escorreria. Então, não dificultaria a fecundação. Se o esperma permanecesse o tempo todo espesso, o espermatozoide teria dificuldades para nadar em direção ao óvulo. Então, o espermatozoide ele é ejaculado um pouco mais espesso. Aí o PSA, que é produzido na próstata e que é dosado no sangue quando existe uma suspeita de câncer, ele serve para liquefazer o coágulo seminal. Então o esperma, que ele é espesso, ele sofre a ação do PSA e se torna líquido. Então quer dizer, depois que ele já está aderido na parede da vagina, ele precisa ser liquefeito para que o espermatozoide consiga nadar em direção ao óvulo. Então a função da próstata é na facilitação dos movimentos do espermatozoide. É interessante porque muita gente me procura, às vezes com dor no ânus, por exemplo, querendo saber se é doença da próstata. Então, a próstata, quando está inflamada, quando está crescida, quando tem suspeita de câncer, não dá sintoma no ânus, dá sintoma na urina. Como eu falei, a uretra passa no meio da próstata. Quando ela cresce, ou pelo crescimento benigno, ou pelo próprio câncer, já no estágio avançado, é bem importante enfatizar, o homem passa a sentir dificuldade para urinar. Então o jato da urina sai mais fraco, mais fino, às vezes tem que fazer esforço para urinar, não consegue esvaziar a bexiga completamente. Então são sintomas da próstata doente, não quer dizer que é câncer. Na maioria das vezes é o crescimento benigno, tá? Porque o câncer de próstata em si, na fase inicial, ele não dá sintoma. Então eu gosto de enfatizar que o homem não pode esperar sentir alguma coisa para fazer o exame. Porque muitos me procuram dizendo, doutor, não vim fazer antes porque eu não estava sentindo nada. Mas tem que fazer exatamente porque não está sentindo nada. Depois que começa a sentir, tem muito menos para se fazer. Aí fica aquela pergunta, por que depois dos 40 ou 50 anos, então, doutor, nesse caso? Então, onde o homem, assim, vamos dizer, é claro, tem as exceções, mas assim, quando se é mais jovem, é mais sexualmente ativo, vamos dizer assim. Porque a próstata é uma glândula que responde à exposição a hormônios. Então, o hormônio sexual masculino, a testosterona,
ela age na próstata, que inicialmente na criança ela é bem pequena, na adolescência e diante ela vai crescendo. Então, através da ação hormonal, através da ação da alimentação, através da ação de efeitos genéticos, essa próstata ela começa a sofrer mutações que podem gerar o câncer, e esse câncer aparece sempre após os 40 anos de idade. Então é feita uma avaliação e o câncer antes dos 40 anos de idade ele praticamente não existe. Bom, até ia perguntar justamente com relação ao que pode ser feito após detectar o câncer, por exemplo, câncer de próstata. Então, o câncer de próstata, após ser detectado, ele é feito um estadiamento, como a gente chama, é feito um estudo para avaliar até onde ele cresceu, até onde ele invadiu, em que grau ele está e o grau de malignidade. O ideal é quando você pega um câncer na fase bem inicial, que você consegue tratar e curar. Existem 2 tratamentos principais que levam à cura do câncer de próstata. O principal, que aumenta muito a chance de curar, é a cirurgia. O segundo melhor é a radioterapia. Tá? A radioterapia ela pode curar alguns tipos de câncer de próstata, mas geralmente a primeira indicação, quando o paciente pode fazer, é sempre a cirurgia. Porque além de ter um maior índice de cura, se a cirurgia falhar, você pode fazer a radioterapia. Se você optar primeiro pela radioterapia e a radioterapia falhar, você não pode fazer mais a cirurgia, porque cria uma aderência muito grande que impede, dificulta a cirurgia. Tecnicamente, ela não é mais capaz de ser feita. Então, fazendo a cirurgia, retirando a próstata, retirando as vesículas seminais, que geralmente podem ser invadidas pelo câncer, você aumenta a chance de curar. E a partir daí você acompanha esse tumor, acompanha o paciente durante 10 anos para ver se vai haver recidiva, se o tumor vai voltar ou não. Se voltar, existe a opção da radioterapia. Em segundo lugar, da hormonioterapia. Como eu falei agora há pouco, o tumor de próstata ele responde a hormônios. Então, quando a testosterona, que é o hormônio sexual masculino, estimula o crescimento do tumor. Então, o tratamento para o machista é essa hora que o machista deixa de ser machista. Porque se o tumor ele responde à testosterona, o tratamento hormonal consiste em você retirar a testosterona. Então, existem 2 caminhos, que é a castração cirúrgica, que é, traduzindo em boas palavras, é você retirar cirurgicamente os 2 testículos, ou através de hormônios você fazer uma castração química. Você não tira os testículos, mas você inutiliza eles. Então, o homem que deixou de fazer um exame de próstata pelo preconceito vai ter que se deparar, num caso avançado, com a opção de castração química ou castração cirúrgica. É onde vai balançar ainda mais a cabeça dele, para quem é tão preconceituoso que deixou de fazer o diagnóstico precocemente. Que, na verdade, acaba sendo uma grande ignorância, às vezes até pela falta de informação, né, doutor? E só um caso para você ter uma ideia do que é a ignorância, a desinformação e o preconceito. Não é ignorância porque ele foi bem instruído. Recentemente eu atendi um paciente, através dos exames foi detectada uma suspeita de câncer, ele fez a biópsia de próstata, foi identificado que era um tumor, câncer, na fase inicial, aquela fase que a gente procura achar o paciente nessa fase, entendeu? A gente procura diagnosticar o paciente nessa fase inicial, conseguir detectar o tumor dele na fase inicial. Expliquei para ele a situação, que o melhor tratamento para ele era a cirurgia. A cirurgia para o câncer de próstata, ela é uma cirurgia agressiva, que pode ter, não necessariamente vai ter, mas pode ter 2 efeitos colaterais mais importantes. Um deles é a impotência, e o outro é a incontinência urinária, quer dizer, o homem fica perdendo urina, geralmente é temporária. Até 1 ano após a cirurgia essa continência volta, mas a impotência, quando ocorre, nem sempre ocorre, mas quando ocorre ela é permanente. Mas pode ser tratada através de medicação, de injeções ou de prótese. O paciente ele se recusou a operar, dizendo que após a cirurgia ele não seria mais homem. Então, o paciente jovem, eu expliquei para ele que sem cirurgia ele viveria mais 3, mais 4 anos sexualmente ativo, depois ele teria problemas e morreria. Ele preferiu ficar mais 3 anos sexualmente ativos e depois morrer, do que operar agora e correr o risco de ficar impotente, incontinente, mesmo tendo a opção de tratar isso depois. Então, assim, o preconceito chegou a esse nível, chegou a esse ponto. Quer dizer, ultrapassa todas as... A razão, a né? razão, exatamente, muitas vezes até da própria vida, né? Exatamente.
Mas é complicado, hein, doutor, lidar ainda com essa situação do preconceito, né? Bom, agora, para a gente encerrar, o ideal seria, vamos dizer assim, que desde criança, então, as mães pudessem já incluindo na cabeça dos meninos, no caso, que eles devem procurar ajuda quando precisam, devem ir ao urologista. A partir de que idade, doutor? O que é indicado aí? Então, eu tenho feito uma campanha, é bem esse o nome. Quando eu atendo homens, quando eu atendo adultos, eu muitas vezes pergunto, quando tenho oportunidade, se tem filhos, e incentivo a trazer os filhos no urologista. Porque para a mulher ir ao ginecologista é uma coisa natural. Porque as mães levam as suas filhas adolescentes para o ginecologista. Menstruou, já vamos para o ginecologista. O homem não traz, já não tem os pais não trazem o homem no urologista. Tá? E não é só nessa fase. Então existem muitas doenças, eu atendo no consultório diariamente, homens com dificuldade para engravidar, que só descobriram depois de muitos anos de casado, quer dizer, é uma doença que pode ser tratada na adolescência. Homens com fimose, por incrível que pareça, é mais comum eu operar adulto até idoso de fimose do que operar criança. Entendeu? E a fimose, mesmo quando ela não dá muito sintoma, porque na cabeça dos pais, fimose é quando você não arregaça, não expõe a glande. E não é só isso, muitas vezes você expõe, mas existe um anel que fica apertando o corpo do pênis e a glande. Então isso é um grau menor de fimose que não dá problema na infância, mas na atividade sexual predispõe o adolescente a pegar a doença sexualmente transmissível. Então o ideal é que antes dos 2 anos de idade o jovem passasse, a criança passasse no urologista, na fase escolar novamente, na pré-adolescência novamente, iniciou a adolescência, começo da vida sexual novamente. O ideal é que ao trocar de parceira sexual fosse novamente reavaliado, porque ainda existe na cabeça do adolescente, do adulto jovem, que como ele está com a namorada há 2 meses, 3 meses e ele confia nela, ele pode transar com ela sem camisinha. É aí que mora o perigo. Aí que mora o perigo. Eu costumo falar, tudo bem, você confia nela, ela não está te traindo, mas você também confia no ex-namorado dela? Porque para confiar nela tem que confiar no ex-namorado, nas ex-namoradas dele, e isso abre um leque, uma pirâmide muito grande. Então é importante que antes da confiança existe uma avaliação. Eu sempre recomendo, não quer usar camisinha? Beleza, então vamos fazer a coisa da forma correta. Usa a camisinha no mínimo 6 meses, manda a parceira no ginecologista, você vem no urologista. Se fizer uma bateria de exame e nenhum dos dois tiver doença, dá para ter um pouco mais de segurança. Mas fora isso não dá. Para conhecer alguém e pelo simples fato de dizer que confia nela, que ela não está te traindo, você simplesmente não usar. E aí, o que fazer para prevenir, né? É interessante que o câncer de próstata ele não se forma aos 40, ele começa a se formar na infância, né? Porque existem 3 fatores principais relacionados com o surgimento do câncer. A raça, então existe uma tendência maior de desenvolver câncer de próstata no negro do que no branco. Tá? Então o negro tem que ter mais cuidado. A hereditariedade, quer dizer, quando você tem um caso na família de câncer de próstata, a chance de você desenvolver é maior. Então quem é negro e quem tem tendência genética hereditária a desenvolver câncer, você não pode mudar esses 2 fatores. Mas o terceiro você pode, que é a alimentação. Então está comprovado cientificamente que a alimentação rica em gordura e pobre em frutas e verduras predispõe o homem ao câncer de próstata e vários outros, não é só o câncer de próstata. Então o jovem que come corretamente, bastante fruta e verdura, pouca carne vermelha e pouca gordura, ele está predispondo um câncer de próstata depois dos 40. Então não adianta chegar na primeira consulta com 40 ou com 50 anos de idade e dizer assim, doutor, o que eu posso fazer para prevenir? Eu vou orientar, diminui a carne, a gordura de origem animal. Aí vai ser cortar mesmo. Mas não vai ter o mesmo efeito que se você estivesse fazendo isso desde criança. Então é igual a pessoa que come muita gordura e que entope a artéria do coração. Então ele é uma placa de gordura que vai se depositando ao longo de anos. O câncer de próstata é gordura que vai se depositando e agindo na próstata e em tantos outros órgãos durante anos. Então tem que ser avaliada a alimentação desde criança, desde cedo.
Tá certo. Bom, doutor Kênio, nós agradecemos a participação do senhor aqui no Saúde para Todos. Muito obrigada aí por ter tirado tantas dúvidas, esclarecido, né, de uma forma assim tão clara. Continua à disposição. Para a população. E fica aí a campanha do senhor para que as mães, então, já desde criança, já imbutam, coloquem na cabecinha das crianças que elas precisam ir ao urologista como as mulheres vão ao ginecologista. Exatamente. Quando chegar na época de fazer a avaliação da próstata, vai ser uma coisa natural. Com certeza. Ele não vai forçado, ninguém vai precisar pressionar. Acabar com esse preconceito. Muito obrigada, doutor. Disponha. Bom, e de tudo aí que a gente falou agora, não poderíamos deixar de falar também da alimentação, como o doutor Kênio também colocou aqui na entrevista dele, afinal somos aí o que comemos, não é? Então acompanhe as dicas nutricionais da doutora Juliana.